Outro item que talvez esteja fazendo com que a tua terapia demore para ter resultados é você ter uma terapia racional demais e o teu paciente não aceitar esses argumentos da tua terapia, né? Ele vai lá e fala de umas histórias lá da vida dele e você diz assim, isso está acontecendo porque você está pensando assim, assim, assado, porque na tua infância aconteceu isso, porque você está julgando teu pai e está transferindo isso para outra pessoa e o paciente não aceita essas coisas, né? Ele olha e diz assim, não, eu não faço isso não, nada a ver, isso não faz sentido, não, isso não é assim. Por quê? Porque ele está consciente ali no processo, ele está racional e muitas vezes ele está lutando contra o processo, porque entender racionalmente uma coisa não faz com que a pessoa mude. A gente precisa separar essas duas coisas. Uma coisa é o meu lado racional, que define o jeito que eu organizo o meu mundo interno, os meus pensamentos, o meu jeito de olhar para a vida, e outra coisa é o meu lado emocional, que está aqui colorido aqui dentro, né, que traz as emoções que eu sinto, né, o meu jeito de me sentir diante das coisas e dos gatilhos que me trazem as situações da vida. E a gente precisa unir essas duas coisas. Às vezes a gente tenta resolver tudo aqui pelo viés racional, mas nem tudo dá para resolver aqui. Tem coisas que a gente tem que resolver aqui, sabe? Tem coisas que a gente tem que resolver aqui. Por exemplo, você tinha um namoro, né? Um relacionamento, um casamento, e a pessoa foi lá e te traiu. Aí você diz racionalmente para si mesmo assim: mas é porque se ele fez isso, então é porque ele não era uma boa pessoa, é porque ele não me merece. Então que bom que ele fez isso, porque ele já sai da minha vida, eu posso encontrar uma outra pessoa que me mereça, né, que esteja do meu lado, que queira ficar do meu lado e tal. Tudo isso é racional. Mas cara, aquela dor que está aqui dentro de quem foi rejeitado, quem foi deixado de lado, quem foi traído, quem foi enganado, não sai daqui de dentro porque você pensou isso. Entendeu? Aquela dor ela continua doendo e você precisa soltar essa dor aqui de dentro. É claro que com o tempo e você mudando a tua mente e repetindo esse padrão dia após dia, com o tempo você tende a ter um resultado. Tem aquela frase que o tempo cura as feridas, né? Tem feridas que o tempo aumenta, mas realmente tem muitas feridas que o próprio tempo cura, né? A vida muda, as coisas perdem o significado dentro da gente e a gente segue em frente. Mas quando a gente está falando de um processo terapêutico, algo profissional, é importante que a gente saiba que a gente tem que associar essas duas coisas, pelo menos para a gente ter um resultado mais rápido e mais eficiente. Tratar a nossa razão, né? E também a nossa emoção, né? Entender que nem sempre a mudança racional vai levar a uma mudança emocional e que às vezes tem um pacotinho de emoção que está aqui dentro que precisa ser solto, precisa ser dissipado, tá bom? Próximo ponto que tem aqui, que talvez faça com que o teu processo demore mais para ter resultado com o teu paciente, é aquele paciente que você equilibra ele e aí ele desequilibra, não é? Galera que trabalha com reiki, vamos fazer um alinhamento dos chakras aqui, né, para deixar ele certinho, a pessoa sai dali da maca assim, felizona, tranquila, feliz, aí põe o pé lá fora da rua e já era. Virou o Pateta naquele desenho, não sei se você viu do Pateta, que ele é uma pessoa calma, zen, tranquila, de paz. E aí ele entra no carro para dirigir, ele se transforma numa outra pessoa. Aí ele sai todo louco, quer atropelar todo mundo, tá com pressa, tá estressado e tal. Às vezes esse é teu paciente, né? Ele traz pra terapia, chega ali e fica assim, zen, um ser de luz, e aí ele sai de lá e vira o ser das trevas, julgando, condenando, xingando, se desequilibrando, ficando com raiva das pessoas, né? Se sentindo. Como é que é a palavra assim? Se sentindo vítima, né? Do relacionamento das outras pessoas, do chefe, dos pais, dos filhos, e tudo isso vai desequilibrando ele por completo. E aí a tua terapia faz efeito ali na hora que ele tá ali, mas ele vai para casa, ele desequilibra tudo de novo, e aí quando ele vem para a próxima sessão, ele tá todo errado de novo, todo esquisito, todo bagunçado, né? Por quê? Porque você não está ajudando ele a tratar o que gera o desequilíbrio. Você está tratando o desequilíbrio, né? E é tipo secar gelo, porque você não ajudar ele a entender o que está gerando aquele desequilíbrio dentro dele, vai fazer com que ele continue gerando desequilíbrio. E aí você sempre vai ter que precisar estar lá tentando ajudar ele a melhorar, né, reequilibrar as energias ali, só que ele não é um ciclo sem fim, né, e eu sei que você se sente mal com isso, porque quando a gente pega um paciente que não anda, a gente fica questionando até o nosso processo, né, será que eu sou bom o suficiente, será que isso é o certo, será que esse é o caminho certo, por quê? Porque o paciente não está desenvolvendo, né, então é importante você
entender que talvez faz parte do teu papel também ensinar a pessoa a se manter equilibrada, né? Ensinar a pessoa a dar uma, que se chama, né, de psicoeducação, você ensinar essa pessoa a lidar com ela mesma, lidar com as emoções dela, lidar com o mundo, lidar com as coisas e os gatilhos que estão fazendo ela se sentir mal, para que ela possa, de alguma forma, se manter equilibrada. Eu acho que esse é o desejo de todo terapeuta, né? É claro que a gente gosta que o paciente volte, afinal de contas, quando ele volta, ele paga mais sessões, mas a gente também quer que o paciente viva por sua própria conta, né? A gente não quer adotar filhos aí, da gente ter que ficar lá trocando a fralda, né? A gente quer dar autonomia e liberdade para eles poderem seguir para a vida. Outra coisa que eu anotei aqui que talvez está fazendo com que você sinta aí que a tua terapia ela tá demorando demais para dar resultados, é que te ensinaram que o processo de terapia é difícil e que ele é demorado e que ele é complexo. E eu respeito essa visão e esse jeito de olhar. Eu entendo que nem tudo é simples, nem tudo é fácil, mas nem tudo é difícil também. E nem tudo é um bicho de sete cabeças. Às vezes a gente foi educado de que isso é difícil demais, que é complexo demais, mas às vezes não é assim tão difícil. Às vezes a gente pode olhar para situações pontuais e a gente tratar essas situações pontuais sem precisar achar que vai resolver toda a grande coisa. Vou dar um exemplo. A pessoa, por exemplo, está em depressão. Por que uma pessoa está em depressão? Ela é diagnosticada e tem uma série de protocolos que o profissional de saúde precisa seguir para ele dar esse diagnóstico e dizer essa pessoa está em depressão. Ele não vai tirar isso da mente dele. Porém, como que a pessoa chega nessa lista de fatores que o diagnóstico vai poder apontar que é uma depressão? Porque no fundo é uma pessoa que está se sentindo muito triste, ela perdeu a alegria de viver, perdeu a razão de fazer as coisas, ela está conectada a várias dores aí do passado. Então, quando você pensa, como que eu vou fazer um tratamento da depressão? Parece que é um negócio complexo. Depressão é o mal do século, né? Depressão e ansiedade. Muita gente está aí tirando a própria vida por causa de depressão. Inclusive, hoje até recebi um comentário de uma pessoa que me procurou e falou que estava só esperando o momento de tirar a sua própria vida, porque ela não tinha mais sentido de viver. E aí no comentário ela fala que agora ela realmente, a versão antiga dela já morreu, porque agora nasceu uma outra pessoa totalmente diferente. Vamos lá, eu falei que te ensinaram, né, que é difícil e demorado. Então, por exemplo, eu vou tratar a depressão. Tratar a depressão é um negócio complexo, né? É difícil tratar a depressão. Mas, cara, uma pessoa deprimida é uma pessoa triste. Beleza. Quando é que você fica triste? Eu fico triste quando lembro da morte do meu pai, por exemplo. Beleza. Ok, tratar a depressão é um negócio complexo. Mas fazer o luto daquele pai que já morreu há anos e que você continua sentindo dor quando lembra dele, é uma coisa simples de ser feita na terapia com hipnose. É uma coisa de uma sessão apenas, fazer esse processo de luto. E é profundo, sabe? E ajuda a tirar aquela tristeza que estava sobrecarregando no dia a dia. Então, às vezes te venderam a ideia de que isso é muito complexo, muito demorado e muito difícil, mas se você desmembrar isso em partes e você tratar as partes, você vai ver que é simples, você vai ver que dá para ir direto ao ponto e que dá para sim ser profundo e verdadeiro, tá?